Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem desta semana. Então, senta que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são os padrões de belezas que a sociedade tem colocado e de que maneira isso tem atingido a nossa juventude. Para a nossa conversa, a gente traz uma nutricionista e uma esteticista. Ambas falam sobre o trabalho multidisciplinar que é feito para que você realmente se sinta bem, não só fisicamente, esteticamente, como também cabeça, tá, gente? Então, nossa entrevista tá imperdível e ela começa a partir de agora. E elas já estão aqui comigo, a Karina e a Rizzi, uma esteticista e outra nutricionista, e vai falar pra gente, né, sobre essa questão da busca exagerada tão cedo por um padrão de beleza. Eu já vou começar com a Rizzi, que é esteticista e que com certeza lida diretamente com essa questão da aparência. Rizzi, é muito comum as jovens hoje buscar alterar alguma coisa no rosto, no corpo, seja alguma cirurgia ou até mesmo intervenções mais simples, como as harmonizações faciais. Oi, bom dia, Sueli, bom dia, Karina. É um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma com esse programa, né? E que aborda um tema tão importante, né? Que hoje, de fato, a gente vivencia muito isso. Os jovens, eles, de uma certa forma, as redes sociais, eles ditam um padrão de beleza em que os jovens realmente buscam alcançar esse padrão e que muitas vezes eles chegam, né, nos nossos consultórios em busca de mudanças, em busca de alterações, seja faciais ou corporais, e que muitas vezes vai muito além da estética, né? Eu falo sempre que o trabalho estético ele passa a ser multidisciplinar, porque ele alcança esses jovens, não adianta alcançar apenas os desejos deles, mas conscientizá-los, que vai muito além só da estética, né? Precisa de um apoio de um nutricionista, muitas vezes um educador físico, quando é também no caso da estética corporal, mas que a gente tem sempre como profissionais orientá-los também, né? Que cada um tem seu perfil, cada um tem suas estruturas corporais e faciais, e que muitas vezes a gente não vai alcançar esse padrão ideal que eles idealizaram na cabecinha deles. Ah, com certeza. Falando da alimentação, Karina, seja bem-vinda também. A gente vê hoje em dia a pressa pelo corpo perfeito, como a gente pode dizer, faz com que muitos dos jovens acabem utilizando produtos que não seriam assim liberados, né, pela Anvisa ou até mesmo por experimentos. Enfim, não existe pesquisas e comprovações. Isso também se torna muito comum, não é? Sim, bom dia, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Poder ajudar aqui, falando da nutrição, que a nutrição hoje ela está um pouco imediatista, né? As pessoas querem tudo para ontem, querem resultados imediatos, que esquecem que às vezes leva tempo para acumular aquela gordura e que para ela também ser eliminada precisa de um certo tempo. Como muitas vezes não tem a conscientização, né, dessa mudança, ela só tem o querer, então fica uma briga interna. Eles querem o que vem, a oferta melhor, muitas vezes não olham nem preço, né, porque eles querem realmente aquele resultado imediato, e terminam sem levar em consideração o que é que pode causar para a minha saúde. Adolescente, a gente sabe que ainda está em formação, aquela mudança hormonal, e eles têm um interesse pelo corpo muito grande, e o adulto não, o adulto já tem uma consciência mais formada, ele já tem um conceito em si do emagrecer, do buscar e do que é melhor para você. Basta ser bem informado, né? Ir atrás de informações. Hoje, como foi bem falado agora, né? A equipe multidisciplinar ela é muito importante no processo de melhorar a saúde, de melhorar na questão do corpo, da estética e também do emagrecimento. Cada um vai ter sua função. A esteticista vai ter a sua função, a nutricionista vai ter a dela, o educador físico vai ter o dele, e às vezes precisa também do médico. Então, a pessoa ela precisa primeiro ter o conhecimento para não sair comprando qualquer coisa que encontre pelo caminho ou qualquer propaganda que surja, que são N todos os dias. Olha, nem a gente nutricionista tem hora que não dá conta de tanto produto que é lançado no mercado. E daí a gente tem que ter o cuidado de quê? Da gente ir atrás de produtos que têm respaldo científico,
Então, vamos dizer que lançou um fitoterápico para emagrecer. Então, o nutricionista, ele não pode simplesmente passar pela euforia de quem está buscando ou porque está simplesmente lançado no mercado. Eu, como profissional, e eticamente também, que a gente tem que lembrar disso, tenho que buscar na literatura se ele tem realmente efeito, se não vai ter efeito colateral, se vai ter custo-benefício para o paciente e se vai ter resultado, né? Porque muitos, a maioria, gente, infelizmente, não tem o resultado que eles prometem. E é doloroso você ver que você termina gastando tempo, dinheiro e muitas vezes saúde. E depois vem o quê? A frustração. É Né? muita energia depositada em algo que acaba não resultando, aí vem a frustração, aí a frustração já vem outros vários problemas, não é? Exatamente. E, infelizmente, a gente tem que entender o quê? Que precisa ter o compromisso consigo mesmo. Que aqueles ganhos de quilos que eu tive ao longo dos anos, eles também precisam de um certo tempo para perder. Eu preciso mudar um pouco o quê? O meu pensar, a minha consciência e fazer uma reeducação alimentar, porque aí eu vou fazer uma melhor relação com o alimento, vou aprender a fazer trocas de alimentos não tão saudáveis por alimentos saudáveis, e com o passar do tempo vai descobrir também novos sabores, novos paladares, novas preparações que antigamente nem achava que seria possível. Isso eu vejo muito no consultório. Ah, Karina, nunca que eu vou comer isso aqui. Quando eu vejo, passa uns meses, aí tá me dizendo, Karina, bem que tu falasse, viu? Porque precisa ter paciência, precisa ter constância das atitudes, das escolhas, né? E muitas vezes aquele não que eu dou naquela hora, eu vou ter um ganho lá na frente. Então, se a pessoa que se conscientizar disso, se conscientizar que vai ser uma escolha, uma decisão, e que vai ter o resultado de dentro para fora, ela vai ver que vai florescer, o emagrecimento vai acontecer, e a estética ela vai surgir de uma forma mais leve e de uma forma mais concreta e duradoura. A gente cresce ouvindo, né? Você é o que você come. Exatamente. Isso é verdade. Riz, Desse eu tava lembrando aqui agora há pouco de uma matéria que me chamou a atenção, acho que uns 15 dias atrás, que eu vi, que o título era assim, Zoom causa efeitos de cirurgias excessivas de rinoplastia. Ou seja, as pessoas elas estão mais na internet, então aqui a gente está conversando, então a gente de vez em quando dá aquela olhadinha para ver como estamos aparecendo para os outros. Aí a matéria dizia sobre isso, de que como as pessoas estão se vendo mais através das redes, elas estão achando imperfeições nelas e estão tentando mudar. Você tem notado isso também, Rise, que muitas jovens, meninas mesmo, 17, 18 anos, todas querem fazer uma rinoplastia ou fazer bichectomia. São procedimentos estéticos que são até um pouco mais invasivos, não é verdade? Verdade. E assim, é uma busca desenfreada e um padrão que o próprio jovem criou também na cabeça dele. Então, eu atendo adolescentes que com 16, 17 anos já falando que quer fazer cirurgia plástica, já quer fazer rinomodelação, já quer fazer rinoplastia, já quer mudar alguma coisa na face, que alguma coisa, de alguma forma, incomoda muito eles. E é essa busca onde a gente tem que orientá-los, né? E assim, vá com calma, você ainda é muito jovem. Tem a parte que os hormônios estão realmente, tá um turbilhão de hormônios ali, mexendo com tudo, com o corpo, com tudo. E muitas vezes até eles fazem e se arrependem depois. Eu já atendi também jovens que se arrependeu, mexeu e se arrependeu. Então, assim, é o imediatismo mesmo, é a busca que eles não têm, Karina, inclusive, falou muito bem, por sinal, aí esse ponto. Eles não têm paciência no processo. Eles querem chegar e sair prontos. Eles não dizem assim, não, isso aqui é um processo, vai levar um tempo, mas vai acontecer de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila e com resultados mais duradouros. Então, eles chegam numa euforia que tudo tem que acontecer de imediato e eles querem já sair com resultado.
E essa pressa é o que acaba causando tantos problemas, não é verdade? E a gente até conversando um Muito. pouco antes, né, Riz? A gente estava colocando essa questão de que as pessoas elas estão buscando tanto essa perfeição estética imaginária, porque a gente diz imaginária porque não é real, não existe o perfeito. Cada pessoa tem, né, o seu jeito. A busca é tão grande que acaba fazendo coisas, cometendo coisas que prejudicam o seu lado estético e acaba tendo que reverter o que foi feito, né? Você já Sim, deparou com isso? Não, e eu vou mais além disso, viu, Sueli? Eles hoje buscam a internet, como o acesso hoje é muito mais facilitado, eles buscam a internet, eles se automedicam, né, por conta própria, comprando produtos na internet. Muitas vezes eles compram equipamentos tipo, vou citar um roller, que faz o microagulhamento, achando que vai conseguir fazer em casa. Eu já recebi intercorrências de jovens, de adolescentes que compraram e tentaram fazer os procedimentos em casa, porque ia para uma festa e achava no imaginário deles que ia melhorar, que ia realizar esse procedimento, iria melhorar e na festa ia estar linda a pele, ia estar com o resultado perfeito, o verdadeiro aquele conto de Cinderela. E assim, eu recebo até com intercorrências, eles tentando fazer em casa, coisas que assim, eu digo, minha gente, vocês têm que saber que isso aqui é coisa séria, né? A gente tem uma grande responsabilidade, eu como esteticista e cosmetóloga, Karina como nutricionista, de orientar esses adolescentes e esses jovens, trazer eles para uma vida mais real. É verdade, o virtual ele tem influenciado muito nisso, né? Inclusive a questão dos tipos de dieta, né, Karina? Tem tem. várias dietas da moda, alimentação da moda. Então, várias pessoas, não só jovens, acabam adoecendo, né, por causa dessas escolhas. Faz as próprias pesquisas, não tem um embasamento de estudos, de teórico, só acha interessante, curioso, porque alguém perdeu 10 quilos em um mês, aí quer perder também, e acaba entrando nessa onda, não é? Infelizmente, isso tem sido muito comum, tanto com produtos como com tipos de dietas, né? Dietas que a gente chama dietas da moda, mas sem embasamento científico. Algumas até têm, como por exemplo a cetogênica, o jejum intermitente, mas são tipos de dietas, de estratégias que diga, que não é para todo mundo. Muitas vezes o jejum intermitente, ele vai ajudar, por exemplo, a melhorar a resistência à insulina e não ter uma consequência, o principal objetivo ser a perda de peso. E muitos ficam aí no jejum, passa a semana todinha no jejum intermitente, quando vê, não perde peso, aí se frustra, aí faz, eu vou comer de tudo agora, aí chuta o balde e termina sendo pior, né? É Por quê? verdade. Porque não procurou o profissional, não viu se aquilo estava adequado para ele, para ajustar, porque a gente tem que observar o quê? Quando vai trabalhar uma pessoa. Tem o histórico de vida dele, o histórico familiar. A gente faz uma anamnese alimentar, rotina, exames laboratoriais, o exame físico, se faz atividade física ou não, para poder daí se chegar na estratégia melhor e formular um cardápio. Então, para tudo isso, não é uma receita de bolo, é lembrar que ele é um ser humano único e exclusivo, individual, e para cada um vai ter uma estratégia correta para cada momento. Também não é como muitas vezes vão para a Rive e para mim, achando que aquelas 10 sessões de drenagem vai ser suficiente, e que ir uma vez só no nutricionista vai ser suficiente para poder suprir aquela necessidade e chegar no objetivo. Não é por aí. O processo, ele é construído. O nutricionista vai pegar na mão, vai ensinar. Se ele tiver paciência para curtir o processo, mesmo que no início seja doloroso, porque vai ser muitas vezes, né? Vai tirar ele da comodidade, do hábito alimentar antigo e vão ser inseridos novos hábitos, novos conceitos, para justamente acontecer a transformação ao longo desse processo. Mas, infelizmente, os adolescentes, os jovens, e eu coloco também muitos adultos, eles não estão com essa paciência para viver o processo e observar com esse processo que cada passo vai ser transformador e vai ser duradouro e vai ser com um resultado positivo. Mas, infelizmente, pelo imediatismo, termina pegando pelo Google, a blogueira,
a dieta da amiga, e muitas vezes acontece o errado, como eu já peguei pacientes para ajeitar o que aquela dieta tinha feito de errado nele, taxas metabólicas que alteram também, entendeu? Produto, não só com dieta, mas também com produtos, né? Então, a questão do imediatismo, do resultado para ontem, infelizmente, ele tem causado muito problema, não só de frustração, mas também de saúde. Infelizmente, né? Essa busca desenfreada pelo padrão de beleza, beleza, exatamente. E pela internet, com a pandemia, aumentou tanto, né? A questão do virtual. É como uma frase que a gente vê muito no Instagram. Quem vê close não vê corre, né? E a gente vê que é todo mundo, não tem uma celulite. A menina está lá de biquíni, não tem uma celulite, não tem uma ruguinha, e não pode ter. O envelhecer natural está ficando um assunto assim que muitas vezes eu percebo até no consultório, que constrange a mulher ou o homem, mais a mulher que se preocupa, né, com o envelhecer. E constrange ela quando ela vai relatar algo indesejado no corpo, da aceitação em si, né? Então, para essas pessoas, aí é que elas precisam ter a consciência do buscar o processo da forma correta para ter um resultado duradouro, não é isso? Paciência para que seja duradouro. Paciência, eu sempre uso Dona Constância comigo, sabe? Eu fiz, olha, quer ter resultado? Segure na mão de Dona Constância, porque não vai ter. Tem que introduzir na vida, né? Não tem que ser só um momento, tem que fazer parte, né? Porque senão vai ser uma dieta, que eu nem gosto de usar esse termo, sabe? Porque dieta para o cérebro gera uma resposta negativa. É de restrição, de negação, é de sofrimento. Então, como que algo dessa forma vai ter um resultado positivo mais na frente? Entendeu? Então, a gente tem que associar, a gente tem que entrar com a vontade. Primeiro, eu preciso decidir por mim, pela minha saúde, e não pela minha estética, porque a estética ela vai ser uma consequência. Né? E associando, por exemplo, como o Rizzi falou, com os procedimentos que tem na esteticista, vai somar. Aí, indo para a atividade física, vai somar. E quando você vê, você está criando saúde em você sem você nem perceber. Então, vai além da estética, né? A saúde, que acaba entrando também, né? Exatamente. E a saúde mental, né? Porque quando você está bem com o que você é... Com o corpo, isso. Exatamente. Meninas, a hora passa voando, o nosso tempo já está acabando. Nossa! Foi muito rápido, até eu tivesse falado. É um assunto gostoso de falar, né? A gente vai longe. Com certeza. Para a gente fazer, então, as nossas finalizações, Rizzi, padrão de beleza na internet, a gente vê, né? Muitas pessoas praticamente com a mesma cara, assim, a gente pode dizer, os perfis acabam sendo o mesmo. E, então, nessa parte de estética, qual é o conselho que você dá para esses jovens, para as meninas e os meninos que estão aí com essa cabeça cheia de ideias? Então, que vão com calma, né? Aos poucos, vai se cuidando, vai realizando os procedimentos de acordo com a sua idade e com a sua necessidade. E que a gente vai alcançar o padrão de beleza que vai lhe fazer bem e não o padrão de beleza que alguém estipulou que seria o ideal para você. Cada ser humano é único, cada ser humano tem seu perfil, né? E com calma, sabe? Devagar, constância, vamos usar, né, Karina? Constância e dedicação, disciplina. Você alcança resultados maravilhosos que você vai se olhar no espelho e você vai estar bem. Mas você precisa estar bem no corpo, na alma e no espírito, né? Fisicamente, a saúde tem que estar muito bem também. E não apenas a parte estética. Isso aí, recado dado. Karina, na nutrição, qual o recado que você deixa para esses jovens? Na nutrição, eu deixo como um recado o seguinte, que eu vejo muito no consultório. Além da pressa do resultado para ver o emagrecimento acontecer, antes de pensar nisso, de pensar em peso de balança, porque balança, ela pesa qualquer coisa. Então, seu peso de balança não vai ser um peso real. Por exemplo, quando a gente avalia bioimpedância ou então as pregas, a gente consegue ver o que é peso gordo e peso magro. Então, é totalmente diferente de balança.
Então, não olhe para a balança, é a primeira coisa. Segunda coisa, se abra, se permita a decidir melhorar a sua alimentação enquanto você tem saúde, para você ir aprendendo novos paladares, novas combinações, substituições de uma forma leve, sem pressão, sem ser por falta da sua saúde. E daí você vai construindo o processo, você vai vendo as mudanças e com o passar do processo, você vai criando novos hábitos e com os hábitos você vai criar o quê? A disciplina. E para essa disciplina acontecer, precisa percorrer esse processo. Dizendo sim, dizendo não, daí é importante ter o acompanhamento de um nutricionista, porque ele vai te explicar melhor quais as melhores decisões e escolhas para você, e saber que de tudo um pouco é permitido, que tudo pode, mas também nem tudo me convém, né? Mas que você buscando uma alimentação mais saudável na sua rotina alimentar, as exceções elas podem entrar sem problema algum, você vai poder comer pizza, brigadeiro, torta, de uma forma equilibrada, sem que isso seja regra e que faça mal à sua saúde e sem comprometer também sua estética. Porque viver comendo isso, o que é que vai acontecer, hein, Risa? Diga aí. Vai chegar para ela com celulite, com retenção de líquido, e aí, quando se olhar no espelho, não vai gostar, né? A autoestima vai lá para baixo e está mais assim, naquele... Não, e completamente inflamados, né? E buscando a nutrição de dentro para fora, a estética ela vai aparecer, a autoestima melhora, então você fica bem com sua cabeça e com seu corpo. Isso aí, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. O recado está dado, espero que os nossos jovens tenham essa consciência e busquem muito mais o bem-estar interno que o externo. O externo acaba sendo uma consequência, né, o reflexo daquilo que a gente está colocando. Já diz, né, a beleza ela vem de dentro para fora. Esse é um ditado antigo, mas que funciona bem. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você também pelo convite. Então, muito obrigada, Riz, e também a Karina pela participação de vocês. Os pontos que vocês colocaram são de extrema importância, porque o imediatismo é algo que a gente realmente tem percebido. Tudo se quer para agora, para o momento, e não sabe vivenciar as etapas, as fases. Então, muito importante essas colocações que vocês fizeram. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E a gente falando, né, sobre a questão do multidisciplinar, vários profissionais que trabalham juntos. Então, nós fomos conversar com um professor de educação física, ele é personal trainer e também dá aula de crossfit. Tão temido crossfit, mas o tão amado por tantos outros. Você acompanha a entrevista agora. Agacha, levanta, anda, salta. Tudo para não deixar o corpo parado e dar aquele gás do dia. A busca pelo corpo dito como perfeito tem levado muitos jovens às academias e muitas vezes a outros meios que não são saudáveis. Às vezes o padrão ditado pela sociedade, o padrão de beleza perfeito, né, acaba trazendo prejuízos para a questão psicológica, principalmente daquele jovem, que muitas vezes procura atividade física mais preocupado com o padrão de beleza e esquece da verdadeira importância da atividade física, que é a saúde. Nesse processo de busca pela saúde aliada à atividade física, é muito importante o acompanhamento correto, para não acabar prejudicando o corpo. Vamos essa questão de válvula de joelho, tá? Sempre alinhado com os pés, leve rotação do pé, então joelho alinhado com os pés e agacha, quadril lá atrás e agacha, tá? Isso, excelente, muito bom. Vamos continuar, gente. E para quem acha que exercício físico é só ir lá e fazer, não. A gente acabou de acompanhar aqui o professor que estava fazendo correções. Professor, então, é muito importante fazer exercício, mas fazer bem feito, né? Exatamente, é isso aí a importância de um profissional estar acompanhando, né? Como vocês acabaram de ver, estou orientando a turma aqui a fazer alguns exercícios de agachamento com o peso do próprio corpo. Precisei dar uma orientação ali com relação ao alinhamento articular de joelho, né? Sempre que fazer um agachamento, prestar bem atenção com relação ao alinhamento do joelho, para que não ocorra aquele que a gente chama de valgo dinâmico, né? Isso não é interessante no agachamento. Para quem ainda não deu importância às atividades ou não encontrou a que se encaixe com você, Rebeca Pontes é um exemplo que a demora é começar.
Eu estou fazendo atividade física há 1 ano, mais ou menos. Comecei na pandemia, em casa, assistindo vídeo online. E aí, por volta de agosto do ano passado, eu senti necessidade de buscar uma academia e um lugar que fosse mais preparado, realmente, para dar um resultado mais específico, enfim, de fato, eu senti uma mudança. Eu nunca fiz atividade física, eu nunca gostei de atividade física. E aí passei a praticar no ano passado mesmo. Eu me sinto muito mais ativa, porque eu nunca fui ativa. Primeiro, depois que eu comecei a treinar, mudou, obviamente, fisicamente, né? Eu tive uma perda de peso, e não só uma perda de peso, mas principalmente de atividade mesmo de vida. Como eu sempre fui sedentária, nunca fui uma pessoa ativa, aquela história de você andar muito e não se cansar com facilidade, de aguentar muito mais esforço, de força. Eu tenho um problema na mão, eu tenho síndrome do túnel do carpo e tenho tendinite e grau cirúrgico em 8 dedos. Então aí você tira que não é fácil. E eu comecei a perceber realmente ganhar essa força no punho, na mão, ganhar essa força de atividade, de ter mais energia para fazer as coisas. E aí melhorou muito. Bacana, né? Movimentar o corpo, buscar o bem-estar. A gente tem que sempre se ligar que o importante é a saúde. Se a gente estiver bem com a nossa saúde, tudo vem como consequência. Já foi falado pela nutricionista, pela esteticista, o professor agora também reforçou isso. Que o importante é que você se sinta bem com você mesma. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Tá insatisfeito com alguma coisa? Vai mudando aos pouquinhos. Não precisa fazer cirurgias para conseguir chegar a isso que você quer. Primeiro trabalha a mente, para depois você buscar trabalhar o corpo, tá bom, gente? Então semana que vem tem mais Câmara Jovem. Você pode rever esse programa quantas vezes quiser. As nossas redes sociais estão aqui aparecendo para você. Canal YouTube TV Câmara JP. Também tem as nossas redes sociais do Instagram, Facebook, que é o Câmara Municipal JP. Então, até semana que vem com mais Câmara Jovem. Movimenta o corpo, hein? Technology.